Aconteceu um imprevisto e o nosso apóstolo não pôde estar aqui, né? Mas o Espírito do Senhor de Deus está aqui nesse lugar, amém? No próximo domingo ele estará aqui dando continuidade às nossas mensagens. São 5 mensagens, né? Agora no início do ano. E eu gostaria que você curvasse sua cabeça aí onde você está e nós vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, nós queremos te render graças, meu Pai, pelo seu imensurável amor, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nesse culto de domingo porque entendemos, ó Pai, que precisamos do Senhor e aqui nesse lugar nós te adoramos, mas também aqui nesse lugar o Senhor fala aos nossos corações e nos direciona para uma nova semana, para uma nova trajetória. Por isso, meu Deus, fala aos nossos corações tudo aquilo que é do homem, Senhor, que caia por terra, ó Deus, e que somente o Senhor apareça nesse lugar, e que somente o Senhor seja engrandecido aqui nesse lugar, porque teu, Senhor, é o poder, a honra, a glória para sempre, ó Deus. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos por todas essas coisas e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, amém? Aplaude o Senhor bem forte, como diz a minha colega Onara, né? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 30. E eu quero falar essa noite do poder da decisão. A decisão firme que te leva ao milagre. Nós ainda estamos no primeiro mês do ano e cheio de expectativas e à espera de tantos milagres, não é mesmo? E para que esse milagre aconteça nas nossas vidas, nós precisamos tomar uma firme decisão. Nós precisamos estar posicionados. Hebreus, capítulo 11, versículo 30. Deixa eu abrir aqui rapidinho. A palavra de Deus diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de serem rodeadas por 7 dias. Então, queridos, eu quero falar aqui essa noite sobre o poder da decisão. Se nós formos para dentro da palavra de Deus, nós vamos encontrar inúmeros exemplos de pessoas que tomaram uma firme decisão e receberam milagres sobrenatural. E é desse milagre que eu quero falar essa noite. Eu quero falar para você de algo que é surreal, de algo que você imagina assim, que está muito longe do seu alcance, que está muito fora da sua realidade. É desse milagre que eu quero falar essa noite. De algo que só você e Deus sabe que você almeja, deseja, e olha assim a caminhada, e olha as circunstâncias e diz: poxa, está longe disso aqui acontecer na minha vida. É uma caminhada longa, são muitos desafios, mas eu quero falar desse milagre essa noite. Talvez seja a conversão do teu marido, talvez seja aquela casa que foge da tua realidade, dos teus recursos financeiros. Talvez seja aquele negócio que você tanto espera que prospere. Enfim, vá pensando aí nesse milagre surreal, tá certo? E a Bíblia fala sobre esses milagres que aconteceram, Mas eu quero citar apenas 2 aqui essa noite, antes de entrar na mensagem, no exemplo que eu quero dar para vocês aqui. E é justamente esse texto aqui, de Hebreus, capítulo 11, versículo 30. Irmãos, aonde é que você já viu uma pessoa rodear um muro 7 vezes e aquele muro cair? Isso é coisa natural ou sobrenatural? Eu quero que vocês participem. As muralhas de Jericó é algo natural ou sobrenatural? Sobrenatural.
É algo surreal, não tem lógica. Pare para você pensar. A cidade era amuralhada, não tinha como você rodear 7 vezes e gritar. Porém, há um ponto-chave aqui. E qual foi esse? Foi a decisão que Josué tomou de obedecer à orientação que o Senhor havia dado a ele. E as muralhas ruíram ou não ruíram? Sim ou não? Sim, elas ruíram, não é mesmo? Outro texto, eu vou citar só esses dois, porque para mim é fora do normal, irmãos. De verdade, eu tento entrar dentro desse texto e, humanamente falando, não tem lógica, né? Então, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Segundo livro da Bíblia. Veja esse outro milagre aqui, surreal. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levantarás o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entre nele, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavalarianos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e os seus carros e cavaleiros. Irmãos, pare para você pensar, né? Vamos novamente analisar aqui a história. A gente vê, as crianças estão acostumadas a verem os desenhos sobre o Mar Vermelho que se abriu, né? Na escola bíblica dominical, escola de crianças, a gente logo aprende essa história. Mas, na real, irmãos, isso aqui é um milagre natural ou sobrenatural? Então, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, se você tomar a decisão certa, você viverá os milagres sobrenatural. Irmão, sobrenatural, surreal. Chame da forma que você quiser. Mas se você tomar a decisão correta, você vai viver esse milagre tão sonhado, tão esperado, que não aconteceu em 2020, 21, 22, 23, 24, e agora você está diante do ano de 2025. Porém, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Qual foi a ordenança aqui para Moisés e para todo aquele povo? Foi uma decisão. Então, tantas vezes Deus ele manda a bênção para as nossas mãos e nós estamos sendo direcionados ali pelo homem e pela mulher de Deus e não tomamos a decisão certa. E aí depois, lugar quente para chorar é aonde? Na cama. Porque não tomamos uma decisão de obedecer. Porque não tomamos uma decisão de crer. Irmãos, e essa história aqui, para mim, ela é algo sobrenatural. Eu viajo na maionese dentro dessa história, porque é muita coisa que tem contido dentro desse texto aqui, de Êxodo capítulo 14, do versículo 15 em diante. E ele diz assim, irmãos, vamos continuar aqui. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles
para estes e esclarecia a noite, e de maneira que toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou toda aquela noite e fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os perseguiam e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavalarianos, até o meio do mar, na vigília da manhã. O Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar com dificuldade. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Olha aqui a história, irmãos. O mar se abre, os inimigos vêm atrás e aquelas rodas começam a ficar pesadas, para que eles não alcancem o povo de Deus. E ali o poder de Deus começa a se manifestar nesse ato aqui. Versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios e sobre os seus carros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no mar. Voltando às águas, cobriram os seus carros e cavalos de todo o exército de Faraó que haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxutos no meio do mar. Irmãos, nós muitas vezes não temos dimensão da grandeza, do poder do Deus que nós servimos. A Bíblia fala lá em Malaquias que o nosso Deus foi Deus ontem, Ele foi hoje e Ele vai ser para sempre. A palavra de Deus diz no livro de Tiago que nele não há sombra nem variação de mudança. Deus não muda. Quem muda somos nós. Hoje nós tomamos uma decisão e amanhã a gente recua dessa decisão. Hoje nós tomamos uma decisão e nos posicionamos e amanhã estamos esmorecidos, sem fé, desanimados e perdemos os milagres do Senhor nas nossas vidas. A oportunidade de vivermos esse tipo de milagre aqui sobrenatural. Coisas impossíveis vão acontecer na vida daquele que crê e se posicionar. E aqui está a história. Aqui estão duas histórias que eu escolhi aqui diante de inúmeras dentro da palavra de Deus para mostrar para você o poder do seu Deus. Não importa, irmãos, não importa qual seja a situação, não importa qual seja a dívida, não importa qual seja o problema, o nosso Deus é maior. O nosso Deus é melhor e Ele opera e faz o impossível acontecer. Amém? Aleluia! Olhe para a pessoa que está do seu lado, toque aí no ombro dela, dá uma chacoalhada e diz assim: está preparado? Então vamos tomar a decisão certa a partir dessa noite. E muitas vezes essa decisão, ela não condiz com a nossa vontade. E muitas vezes essa decisão vai de encontro ao nosso querer, à nossa realidade. Mas essa decisão fará o impossível acontecer. E aí,
hoje pela manhã, lá no quarto da oração, e o Espírito de Deus falando e ministrando. E vamos lá, que eu quero falar com você, minha filha, hoje sobre a vida de 3 jovens. Esses 3 jovens têm algo para te ensinar. O que tem de mais glorioso na vida desses 3 jovens foi a firme decisão que eles tomaram. Foi o posicionamento que eles tiveram. Foi a vida que eles tinham comigo. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês essa mensagem que para mim, nesse ano de 2025, ela é um divisor de águas. No finzinho do ano de 2024, eu fui encurralada pelo Senhor a tomar uma firme decisão, né? E juntamente com essa firme decisão, já estão acontecendo, já estão vindo os milagres sobrenaturais de Deus na minha vida. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Amém? Vamos lá para Daniel, capítulo 1, que eu quero compartilhar aqui com vocês a história de 3 jovens, que eles tomaram uma firme decisão e eles viveram esse milagre surreal por conta do posicionamento deles. Ou seja, decisão significa uma ação iniciada diante de outra que já está em andamento. Uma decisão. Decisão essa que ninguém pode tomar por você, só você. De mudança, para que o milagre possa acontecer na sua vida. E aqui, em Daniel, capítulo 1, versículo 17, a palavra do Senhor diz: ora, estes 4 jovens de Deus, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Preste atenção, ele está falando aqui de jovens, que Deus havia dado para eles o que, irmãos? Que ele tinha dado a esses 4 jovens? Inteligência, conhecimento e inteligência. Deus dotou eles de dons e talentos. E eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: quais são os seus dons e os talentos que Deus confiou nas suas mãos? Esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram da linhagem real. Eles não eram qualquer jovens. Eles haviam sido levados cativos de Judá para a Babilônia, né? Porém, eles eram da família real. Pergunte para 2 pessoas: e você, de que família é? Responda aí para ele. Abra sua Bíblia, deixe marcado aí. E abra sua Bíblia em 1 Pedro 2,9. Vamos ver de que família nós que estamos aqui essa noite fazemos parte. Vamos lá ver. Tem alguém aqui que não faz parte da família real? Você precisa tomar posse do que diz esse texto aqui. 1 Pedro 2,9. Só um minutinho que a Bíblia está tão coladinha aqui. Tão colada que não quer nem soltar. Bora lá. Aqui. Olha só de que família eu e você fazemos parte. Vós, porém, sois o quê?
Ou seja, houve uma eleição nos céus. Nós somos raça eleita. Nós somos o quê? Sacerdócio o quê? Nós somos como esses 3 jovens aqui, da família real. Nós somos pessoas escolhidas pelo Senhor. Nós somos essa geração santa. Nós somos esse povo de propriedade exclusiva de Deus. E tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é nosso direito. É nossa herança. E o que tem acontecido então é que nós não temos nos apoderado dessa vida de milagres. É porque não tomamos uma firme. Olha aí para o seu vizinho, para a sua vizinha. Diga para ela, não vai rolar. Tem que tomar uma firme decisão. Não adianta a mamãe falar, o papai falar, o pastor falar, o discipulador falar, o professor falar, se eu não entender que eu preciso tomar uma firme decisão. E esses jovens aqui, eles foram levados cativos para onde, irmãos? Para a Babilônia. Aonde tudo que não presta imperava. Estavam fora da realidade deles. Mas eles tinham uma firme decisão. Irmãos, a palavra de Deus fala lá no livro de Tiago que o inconstante, que aquele que não sabe o que quer, ele não vai ter nada de Deus. Ele é igual a uma onda do mar. Ele vai e ele vem. Deus não pode ter compromisso com alguém que é inconstante. Deus ele tem compromisso com alguém que é firme. Com alguém que fez uma escolha na sua vida e não negocia. Já diz a nossa apóstola Margarete, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Se o teu marido não vai, não impede a ti. Se a tua mãe não vai, não impede a ti. Se o teu filho não vai, não impede a ti. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Para onde você está indo? Mas um ano está se passando. Para onde você está indo, meu irmão? Qual tem sido a sua decisão diante da nossa realidade hoje? Aonde o mundo, o sistema, domina tudo e todos. Opa, mas não você e eu. Porque nós somos da família. Nós somos da família real. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós não temos nada com o mundo, nós não temos nada com a Babilônia, nós não temos nada com o diabo, porque nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. E a palavra de Deus fala, irmãos, que quando aquele povo saiu do Egito, nenhuma unha eles deixaram para o diabo. Nenhuma para Faraó. E nós, com a gente inconstância, o que é que a gente está deixando? Nossos filhos, a próxima geração, a nossa casa, a nossa família, o chamado que Deus nos deu, o presente que Deus nos deu, seu Filho amado Jesus Cristo, a sua obra que foi confiada nas nossas mãos. Não. Esses jovens se posicionaram. Eles tomaram uma firme decisão. Eles não se corromperam. Eles não se perderam. Eles não pensaram assim, aqui, na minha terra eu sirvo a Deus. Lá na Babilônia, não. Eles não eram crente chuchu. Você já viu o que é um crente chuchu? Você pega o chuchu, coloca na carne, ele vai ficar com gosto de... Você pega o chuchu, você coloca ele no frango, ele vai ficar com gosto de... Maria vai com as outras... Não, meu irmão. Não tem dessa. Eu preciso realmente ser firme na decisão que eu tomei. Ser firme pelo meu Deus. Eu não sou um crente chuchu. Ah, peraí, sabe por quê?
Ali tem um grupo de pessoas que começou agora com um novo movimento, uma nova visão do que tem, porque estão falando que aconteceu isso ou aquilo, aquilo, e eu vou lá acreditar? Não. Eu vou acreditar aqui, nessa palavra. Eu tomo a decisão de não me corromper. O que a Bíblia diz, igreja do Senhor? Que pelos nossos frutos nós somos o quê? Conhecidos. Né? Pelos frutos. Olhe para os frutos. Olhe para a vida da pessoa. Olhe para o seu Deus. E permaneça firme. Quem quiser pular do barco, beleza. Mas você não. Você é da família real. Mas você não. Você foi plantado na casa de Deus. Mas você não. Você vai viver o sobrenatural de Deus se você permanecer. O que a Bíblia diz? Que aquele que perseverar até o fim, ele é o quê? Perdido, é isso? Quem persevera até o fim é salvo, irmãos. E aqui estão 3 jovens que fizeram a diferença. Veja aqui o que diz o versículo 5 ao 8 de Daniel 1. Determinou-lhes o rei a ração diária para esses jovens, as finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que, se assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Chefe dos eunucos, lhe propôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, mudou o nome dele, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, mudou para Abidnego. Mas resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu aos chefes do eunuco que lhe permitisse não se contaminar. A decisão aqui, Daniel tomou. Mas quem foi junto nessa firme decisão? Os 3. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles tomaram a mesma decisão que Daniel. E eles estavam decididos pelo Senhor. E qual é a sua decisão no ano de 2025? E qual é a sua decisão hoje, aqui, agora? Até quando você vai ficar criticando? Poxa, olha, a igreja está vazia. Poxa, olha, não tem ninguém nessa cela. Poxa, olha, o meu marido não muda. Poxa, olha, essa rede não é legal. Até quando você vai ficar nessa? Tome uma firme decisão de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer e que ninguém mais vai fazer. Foi isso que esses 3 jovens fizeram aqui juntamente com Daniel. Não, menina, não. Nós não vamos nos contaminar. Eles decidiram por ser diferente. Em uma geração onde tudo estava perdido, irmãos. E não é diferente de hoje. Hoje é o evangelho da facilidade. É a geração do Nutella. É a geração de tudo pode. Não, irmãos, não é isso que essa palavra diz. Não são esses os ensinamentos da palavra de Deus. Não são. E lá, esses 3 jovens se manteram firmes e não se perderam. Veja o que diz aqui o versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que nos deem somente legumes a comer e água a beber. Então veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo vires, age com teus servos. E ele atendeu e experimentou 10 dias. E no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor
estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. E com isto o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e dava para eles somente legumes. Daniel lança a contraproposta. Satanás vai vir com as propostas dele para as nossas vidas. Tem mais jeito não, não muda não, isso aí é papo furado. Ele vai lançar. O quê? Um dia você que está aqui sentado recebeu um chamado de ser um grande pastor, de ser um grande líder de célula, de ter um lar abençoado. Mentira, isso é um outro. Continua focado no que tu está fazendo, que tu está indo bem. A história não mudou. Mudaram os personagens apenas. Que hoje sou eu e você. E os anos estão se passando. E nós continuamos na mesma. E nós não avançamos porque não nos posicionamos. Mas esses 3 jovens aqui toparam comer só legumes e tomar água. E Daniel disse, olha, só 10 dias faz o teste. E eles estavam mais fortes e mais robustos. Por quê? Porque eles obedeceram. Por quê? Porque eles decidiram. Por quê? Porque eles se posicionaram. Não deixe Satanás roubar de você a sua posição em Cristo, quem você é em Cristo. Não deixe ele manchar a sua imagem, porque você foi chamado como um ser que faz parte da família real. É mentira do diabo. Quando ele diz para você, vai embora desse lugar. Você não faz falta não. Ninguém não está nem aí para você. É mentira do diabo. Aqui nesse lugar Deus plantou pessoas, colocou pessoas. Aqui nesse lugar há uma história de amor. Uma das últimas palavras do apóstolo Eli para o Israel, Eli foi, o amor nos amou, meu filho. O amor nos amou. O amor de Deus está aqui nesse lugar. O amor que alcançou o apóstolo Eli e a família dele nos alcançou através dele. O amor que alcançou o apóstolo Leandro e a apóstola Samira nos alcançou aqui nesse lugar. Mas nós ficamos ali indecisos, baratinados por outras vozes. Tu pecou, tu errou, tu nunca mais vai ser o mesmo. Sobre as nossas vidas está a graça do Senhor. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus, ele tem um novo para as nossas vidas todos os dias. E esses jovens aqui se posicionaram, tomaram uma firme decisão. Versículo 17 ao versículo 19. Ora, estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência de toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, entre todos não foram achados como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do... Para onde eles foram colocados? Para a prisão? Para a senzala? Meu irmão, quem toma uma firme decisão de servir o Senhor e se posiciona e faz o certo, vai ser colocado entre os... Olhe para a pessoa que está do seu lado. Entre os reis. Deixe marcado aí e abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Provérbios 22, versículo 29. Vês um homem perito na sua obra?
perante os reis, ele será posto e não entre a... Irmão, tome uma firme decisão de ser o melhor funcionário. Seja o melhor naquilo que você faz. É para você servir, seja o melhor servo. É para você ser mãe, seja a melhor mãe. É para você ser esposa, seja a melhor esposa. Cuide bem do seu marido. Cuide bem do seu lar. É para você ser discípula, seja a melhor discípula. Não é porque eu quero ser melhor do que ninguém, não, irmãos. Porque a Bíblia diz aqui que aquele que é perito, que aquele que é bom no que ele faz, ele vai ser posto entre os reis e não entre a plebe. E aí, o sistema do mundo é, não, esse pastor Denis é muito puxa-saco. Essa é a voz do diabo. Não, para com esse papo furado. Está errado, está errado. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz os que me honram, honrarei. Irmãos, nós precisamos tomar hoje uma firme decisão. Uma decisão de mudança na nossa casa, na nossa vida. Os hábitos que nós temos de mudança. Você já viu um homem perito na sua obra? Ele será posto entre os reis. Quem é bom no que faz, meu irmão, vai alcançar os lugares altos. Quem não faz de qualquer jeito, quem não é inconstante, não existe, pastor, eu estou trocentos anos na igreja, oro, esse homem não muda. Papo furado, irmão. Ora um dia, não ora o outro. Ora hoje, ora semana que vem. Mas eu já li a palavra. Eu li hoje, agora eu vou ler só em fevereiro ou domingo lá no culto. Como é que Deus vai operar na vida de alguém que é inconstante? De alguém que não se posiciona? Sabe como é que é, pastor? Eu não toco mais naquele assunto porque, né, Deus não me deu mesmo. Né, minha irmã? Não deu e nem vai dar porque você não se posiciona. Você não muda. E continua ali tomada pelo espírito de crítica. Às vezes o apóstolo está pregando aqui, apóstolo, e o pessoal está lá embaixo e está rindo, e está entortando a boca, e está dizendo, essa é a história. História da carunchinha. Isso não é verdade. Não é bem assim. Irmãos, quem sobe aqui nesse púlpito, seja o apóstolo, seja o Israel Eli, seja uma criança para trazer a palavra de Deus, como diz o missionário Moisés, é Deus que está ali falando com a gente, acabou. Mas a gente está tão longe de Deus que a gente está cheio de, está falando para mim. Que isso, irmãos? É hora da gente avançar. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor quando a gente se posicionar, quando a gente tomar uma firme decisão, quando a gente sair da saia da mãe da gente e entender que nós somos o povo mais feliz dessa terra. E que nós fomos chamados para ganhar almas, para dar frutos, para servir o Senhor. Nós somos chamados como igreja do Senhor, servos de Deus. O Senhor Jesus disse, olha, o maior no reino é quem serve. Enquanto eu quiser ser servido e mandar e desmandar, não vai rolar. Eu posso ter a nomenclatura que eu tiver. Não funciona. Servo de Deus. Eu tenho que servir os meus irmãos, a minha casa, a igreja do Senhor. Mas como disse ontem aqui a nossa apóstola, né? Agora é a geração do instantâneo, é tudo muito rápido, né? Não é assim, queridos. Não é isso que a palavra de Deus diz. Perito, olhe para a pessoa que está do seu lado, olhe nos olhos dela e diga para ela no que você é bom. No que você é bom, Sassá, na bateria? Seja melhor, então. Você pode ser melhor. No que você é bom, Silvia? Nos salgados? Você pode ser melhor. Né? No que você é bom, seja melhor. E você será posto entre os reis.
Vamos voltar aqui para o livro de Daniel. Capítulo 3, capítulo 2, versículo 49. A pedido de Daniel, constituiu-se rei Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. O que aconteceu com esses 3 jovens, irmãos? Eles ficaram lá na mesma? Não, olha para onde eles foram. Eles se tornaram o quê? Eles foram postos sobre os negócios da província do rei. Eles governaram. Eles marcaram a história deles. Eles marcaram a geração deles. Sabe por quê? Porque eles não se deixavam se levar. O ouvido deles, desculpe a expressão, irmãos, não era pinico do diabo. Mas eles estavam firmados na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E a pergunta que não quer calar aqui essa noite: e você? Quem você será daqui a 5 anos? Quem você será daqui a 1 ano? Aonde você estará? Será que a sua decisão é a mesma? Deus chamou você como cabeça e não como cauda. Deus chamou você com um grande propósito, meu irmão. Igreja do Senhor, nós temos uma missão aqui nessa terra e ela precisa ser executada por mim e por você. E esses jovens aqui, eles foram postos entre os reis. Eles assumiram grandes responsabilidades. Decisão, posição e direção. Essas 3 coisas, elas andam juntas. Decisão, posição e direção. No meio de conselheiros está a sabedoria. A palavra de Deus diz, olha, não te estriba no teu próprio entendimento. Busque conselho. Busque orientação. Seja guiado. Seja conduzido. Você é ovelha, como a nossa apóstola falou aqui ontem. A característica maior de uma ovelha é que ela obedece. Ela se submete. Ovelha. Agora vá aqui para Daniel, capítulo 3. Já vamos encerrar. Versículo 1. Vire aí só um pouquinho. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Olha agora a história. Agora vem o teste. Vem a prova. Que é aí que a gente se perde, né? É aí que a gente retrocede. E o que aconteceu aqui? Agora, a decisão e o posicionamento desses jovens seriam testados pelo Senhor. Agora era a hora do teste. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: ei, a quem mais é dado, mais é cobrado. Né? E aqui começa a história de teste, de prova, porque o crente passa por prova, passa por teste. Mas como é que o crente passa pela prova, igreja? 1, 2, 3, bora ver, todo mundo sabe. Como é? O crente passa pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus que todos nós aqui fazemos isso, né, Álvaro? A gente não murmura nem um pouquinho, não desconfia nem um pouquinho, não reclama nem um pouquinho. O crente passa pela prova dando glória a Deus. E a gente faz isso. Eis aqui quem vos fala. A prova vinha lá no Jurunas e eu moro no 40, eu já tinha desfalecido aqui. Já estava morrendo. Né? Mas a tendência é a gente crescer, a gente avançar, a gente aprender. Hoje não. Hoje a história é outra. A história se torna outra quando eu me posiciono, quando eu decido.
Pule aqui para o versículo 12 de Daniel 3. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem e nem adoram a imagem de ouro que levantaste. E agora? E agora? Já chegou lá para o rei. Deste uma ordem e eles estão na frente de tudo e eles não adoram o teu Deus. Não servem o teu Deus. E aí, irmãos, é nesse momento que se prova um verdadeiro servo de Deus. É nesse momento. Eu estava conversando com uma discípula minha e aí a gente depois sorriu, né? E ela disse, Eras, pastor, esse ano eu decidi que eu ia ser alegre, que eu ia sorrir, que eu ia ser diferente. Aí lá vem o teste, lá vem a prova. E agora? Eu disse, agora está lá no livro de Tiago. Tende por motivo de toda alegria ao passar por todas as provações. Agora é o teste, minha irmã. Coloca, não está dando, está apertado, apóstolo. Então coloca lá um filme de comédia bem bacana e vai sorrir, mana. Que é o treino para te começar a te alegrar. Não é fácil, né? Mas se a Bíblia diz que eu posso, então eu posso. De alguma maneira, Senhor, eu vou ter que me alegrar nessa situação, porque tua palavra diz. É a nossa decisão, é a nossa posição diante das lutas, irmãos, que vai fazer a diferença. E eles aqui estavam sendo provados, testados, estavam passando pelo fogo. Versículo 13 ao 15. Então Nabucodonosor, irado, como é que o Satanás fica quando você decide ser crente de verdade? Servir a Deus de verdade, como é que ele fica? Irado. Ah, pera lá, tu estava sentado no banco, tu não levava uma alma para a igreja, tu não dizimava, tu não orava. Pera lá que eu vou já me manifestar. Mas o diabo se levanta para cá, para cair, irmãos. Ele se levanta para cair. Versículo 13. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor, ele disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, e nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, está disposto, quando ouviu o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa e do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E agora? Estava encurralado. Mente ou não mente? Roubo ou não roubo? Adultério ou não adultério? Sou infiel ou não sou infiel? Agora era a hora da verdade. E ele foi lá, irado. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ó rei, Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Agora o negócio pegou. Mas eles, irmãos, em algum momento eles amarelaram. Não. Eu vou ser fiel. Eu vou ser firme na minha decisão. Eu não vou adorar outro Deus. E não é fácil, irmãos.
Mas é possível a gente tomar uma decisão de não ter um outro Deus na nossa vida a não ser o Senhor. Não negocie o seu Deus. Seja como esses 3 jovens aqui. Não negocie. Levante na sua casa um altar para o Senhor de oração. Ganhe nesse ano de 2025 uma alma para Jesus. Faça a diferença, ou você será só mais um no meio da multidão. Ou você continuará na mesma, meu irmão. Mas aqui estão 3 jovens. Um dia eu fui como esses jovens. Um dia, aos meus 17 anos, eu tomei essa firme decisão. E não foi fácil. Quem tem 17 anos, levante a mão aí. Tem alguém? Tem aqui o filho da Priscila, a Patrícia, mais um jovem ali. Como é bacana ter 17 anos. Como eu queria ter 17 de novo. Não posso mais voltar. Mas aos meus 17 anos, eu dei a minha vida para Jesus. O meu pai não era pastor. O meu pai não estava na igreja. A minha mãe não estava na igreja. Mas eu recebi Jesus aos 17 anos e eu encontrei uma família. Eu encontrei um homem e uma mulher que me adotaram como filha. Que ficava uma salinha toda de vidro na 1º de dezembro. E não importava qual fosse o seu problema. A irmã Margarete estava lá. Que é assim que ela era chamada na época. Para escutar qual era o seu problema. Para abrir a Bíblia e mostrar para você o que você deveria fazer. E todos aqueles que seguiram por esse caminho, por essas orientações, estão aqui para contar a história. Pare essa noite. Abandone os deuses estranhos da sua vida. Abandone o pecado. Tome uma firme decisão, mesmo diante da fornalha de fogo, mesmo diante das afrontas. Irmãos, aqui é um tiro de roleta russa. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou ficar firmada na rocha que é Jesus. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer o certo, e o certo é esse. E você? Qual é a sua decisão essa noite? Pare de mimimi, pare de procurar desculpa, pare de dizer, como disse aqui o pastor Valdo, eu estou desanimado, eu estou fraco, eu sou a galinha picota, eu estou carregando de amargura de 300 anos atrás. Para com essa história e toma uma firme decisão por Jesus. Esses jovens aqui estavam firmados no Senhor, decididos pelo Senhor. Eu não tive a oportunidade de vocês, de crescer num lar cristão. Eu não tive. Mas você tem, jovem. Mas você tem, adolescente. Deus tem tanta coisa gloriosa para fazer na tua vida. Não desperdice essa oportunidade. Jesus veio buscar e salvar o perdido. E eu tinha só 17 anos, estava perdida. E Ele me amou. E Ele me salvou. E você que está aqui essa noite nos visitando, saiba que o próprio Deus trouxe você aqui porque Ele quer você. Ele chama as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios entendidos, os fracos para envergonhar os fortes. E eu estou aqui como um testemunho vivo do poder de Deus. Deus é real. Ele está aqui nesse lugar. Tome uma decisão. Versículo 16 ao 18. De Daniel 3. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor. Quanto a isto não necessitamos. Eles estavam convictos, irmãos. E eu pergunto para você, qual é a sua convicção? Quando ninguém está lhe vendo, quem é você? Qual é a sua decisão? Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego.
ordenou que se acendesse aquela fornalha 7 vezes mais do que se costumava, e ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos e suas túnicas e chapéu e suas roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, era algo fora do normal. Imagina que aí embaixo é a fornalha. E os homens fortes amarraram, e quando eles jogaram, a Bíblia não diz que aqueles homens caíram dentro daquela fornalha. Só o vapor, só a quentura matou aqueles homens. Eles foram mortos só de chegar ali perto da fornalha, irmãos. É algo muito sério. A Bíblia diz aqui que Nabucodonosor estava furioso. E ele quer você de qualquer jeito. E ele quer a sua vida de qualquer jeito. Sabe por quê? Ele está à caça de vidas preciosas. Você é uma vida preciosa para o Senhor. Mas esses jovens aqui estavam firmados. Versículo 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos andando e passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei. Viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens, que não foram nem chamuscados os cabelos da sua cabeça, e nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo havia sobre eles. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, porque confiaram nele. Qual é a tua fornalha? Qual é a fornalha que você está aqui essa noite, meu irmão? É o desânimo? A igreja está esvaziando e você está sem fazer nada? Qual é a fornalha que você se encontra aqui essa noite? É uma dívida surreal? É uma falta de perdão? É uma amargura que você tem? É uma dor na sua alma? Qual é a sua fornalha? É uma droga? Qual é a sua fornalha? Em que fornalha você está metido, meu irmão? O que faz a diferença não é a fornalha, é a nossa decisão. É o nosso posicionamento, como esses 3 jovens aqui. Irmãos, isso aqui é um milagre surreal. É algo que foge do meu normal. Sabe, aqui é comparado isso aqui. É como simplesmente você que não joga, nós não jogamos, né? Não nos metemos com porfia, com jogos, com esse tipo de coisa. Mas é como se você, de alguma forma surreal, fosse sorteado lá na loteria. Mas como se eu nem jogo, mas saiu para mim o prêmio. Algo que foge do nosso controle, irmãos. Isso aqui é surreal, não tinha como. Nem a roupa deles tinha cheiro de fogo. Quando você toma uma firme decisão por Deus, a fornalha vai se acender, você vai entrar nela, mas ela não vai te queimar. Porque lá em Isaías 43 diz que quando tu passares pelo fogo, ele não vai te queimar. A Bíblia te garante a vitória.
Quando eu me posiciono, os meus filhos serão salvos. Quando eu me posiciono, os meus netos serão salvos. Serão homens e mulheres de Deus e acabou. Você não foi chamado para ser uma geração fraca, perdida, destruída. Não. Você foi chamado como uma geração de reis e rainhas, de pessoas que vieram nessa terra para governar. Reis sairão de ti. É hora de uma firme decisão. É hora de uma mudança. E o ano de 2024, finzinho de 2024, para o ano de 2025 começou assim. E o Senhor foi lá e me empurrou na fornalha. E aí? O que tu decides? 3 anos aqui nessa fruteira. Não foi assim, irmãos. Eu vou fechar a fruteira hoje, eu vou fechar isso aqui hoje. Não foi assim. Foi uma firme decisão. No dia 20, nós estávamos normal, com todos os nossos clientes naquela fruteira. E no dia 21, nós não aparecemos mais lá. Eu já vinha orando e falando para o meu esposo, 1º de janeiro a gente está fora. Vamos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas e acabou. Não dá mais para enrolar. Está levando com a barriga e a gente sabe do chamado que a gente tem. Nós sabemos da nossa história. Mas naquele dia, irmãos, foi assim. E um dia eu estava lá, no outro eu não estava mais. Não foi nada, irmãos, pessoal, não. Foi algo sobrenatural. Lili, ou tu confias, ou tu não confias. Ou tu cumpre o meu chamado, ou eu não sou contigo. 3 anos. Força do braço. Deixa eu fazer do meu jeito. Não é só um pouquinho. Saída pela direita, saída pela esquerda. Não rola, irmãos. Não dá certo. Eu disse, então, vamos lá, Senhor, está aqui. Irmãos, tirei tudo sem vender nada. Tudo lá na área de casa. Tudo. E não tem, irmãos, nada mais glorioso do que ouvir e obedecer à voz do Senhor. Não tem nada mais glorioso do que a presença de Deus. E meu esposo e eu tomamos uma firme decisão, que seria um ano de santificação das nossas vidas, de consagração das nossas vidas. E meu esposo vai para um quarto e eu vou para o outro. E não tem nada melhor do que a presença de Deus. E não tem nada melhor do que um relacionamento com Deus. E o segredo desses 3 jovens aqui, inclusive de Daniel, era uma vida com Deus. Só uma vida com Deus vai te levar a tomar a decisão certa. Só uma vida com Deus vai te levar ao posicionamento certo. Só uma vida com Deus. Não adianta eu falar, o pastor falar. A mudança só vem, irmãos, quando a gente se rende ao Senhor. Quando a gente entrega para o Senhor. Quando a gente confia no Senhor. E meu esposo e eu tomamos a decisão. Nós vamos viver o que Deus tem para nós. Mais 30, mais 60, mais 90. Eu dei um livro de presente para ele rumo aos 120 anos. Eu disse, você está proibido de morrer. Só com 120. Ele queria morrer com 100. Eu disse que é com 120. Porque tem muita coisa para a gente fazer, irmãos. E os sonhos de Deus queimam no nosso coração outra vez. Não tem, irmãos. Tudo que nós temos e somos é do Senhor, vem do Senhor. Deus vai cuidar das nossas filhas. Elas são do Senhor, eu não preciso me preocupar. Meus netos são do Senhor. Tudo vai se encaixar, vai dar tudo certo. Tudo acontece no tempo certo, na hora certa, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Se você quer, e já começaram a acontecer milagres sobrenaturais na vida da gente.
Nós vamos estar testemunhando aqui do que Deus, irmãos, ainda nem acabou, 21 dias de jejum. E o que Deus tem feito na vida da gente é o que Ele não fez em 3 anos. Porque Deus, Ele só quer da gente um posicionamento, uma firme decisão. Espada pelo Senhor. Espada por esse ministério. Espada pelo Senhor. Espada pelo homem de Deus que está aqui nesse lugar, que é o apóstolo Helder. Espada pelo Senhor. Espada pela mulher de Deus que Deus colocou aqui nesse lugar, que é a apóstola Samira. Esses homens aqui eram leais, fiéis. E aquele fogo não pode tocá-los, não pôde tocá-los. E não vai ser diferente comigo e com você. Deus, Ele sonda o seu coração. Ele não pode ver. Você não pode ver o meu coração. Eu não posso ver. Mas Deus sonda o seu coração e Ele sabe qual é a verdade. Nosso Deus é justo. E a apóstola Margarete me ensinou ao longo dos anos nesse lugar: minha filha, não se preocupe. O que é de Deus permanece, minha filha. O que não é de Deus cai por terra. Tome uma firme decisão e seja um homem e uma mulher de Deus. E você vai provar desses milagres na sua vida. De um milagre surreal. Algo que você nem sonhou e nem imaginou. Porque esse é o nosso Deus fiel. Nabucodonosor disse: olha, todo mundo aqui vai ter que se curvar diante do Deus Altíssimo. Você precisa com a sua vida glorificar o Deus Altíssimo. Tome uma firme decisão e o milagre que você quer, Deus vai te entregar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.